Existem duas perguntas em meio a várias outras que nós poderíamos fazer em relação a esse conflito da Ucrânia com a Rússia. Eu estive pensando em duas questões importantes que nos ajudam a partir delas a entender contextos maiores relacionados ao conflito que nós estamos testemunhando aí entre a Rússia e a Ucrânia. Um deles é o porquê que a Europa apoia tanto a Ucrânia nesse sentido. E o segundo é que vocês já pararam para perceber que em menos de 20 dias de guerra morreram, proporcionalmente falando, mais soldados russos do que os Estados Unidos na invasão do Afeganistão e na invasão do Iraque. Proporcionalmente falando, já já vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Muito bem, mas antes, dá o like no nosso vídeo, você é muito importante aqui. Se inscreve, assina, tá bom? E ativa o sininho, senão você perde as nossas conversas. Acompanhe a gente por meio dos seus comentários, comenta e compartilha, gente. É muito importante o seu apoio para que nós possamos aí. Estamos caminhando para os 10 mil inscritos, beleza? Tá aqui os links abaixo das nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E tem promoção do nosso livro no site da Amazon, tá aqui embaixo também os links, beleza? Muito bem, por que a Europa ela tem tanto apoio assim, ela dá tanto apoio à questão da Ucrânia? A gente precisa entender que a Ucrânia é como se fosse uma espécie de primo pobre da Europa, né? Ou seja, aquele primo branco pobre e que você não quer tão perto e você mantém assim um diálogo meio distante, né? Ah, beleza, aquela coisa meio de telefone. Ah, tá tudo bem? Tá, fica por aí. Então, tem esse fator e tem um outro elemento também, além de vários outros. É claro que eu estou simplificando aqui algumas questões. A Ucrânia, ela serve como uma espécie de filtro sanitário para a Europa. Ou seja, ela é um caminho, uma rota que muitos imigrantes do Oriente Médio tomam para chegar até a Europa. Então, perder a Ucrânia é como se você abrisse uma porteira de imigrantes para a Europa. E isso a Europa não quer de maneira nenhuma. Então é como se fosse um filtro sanitário que eles têm. E uma outra coisa que nós podemos citar é que a Ucrânia, ela, de certa forma, ela presta o papel de ser uma espécie de peça do xadrez contra a China e contra a Rússia. Não é à toa que a OTAN, mesmo a Ucrânia não fazendo parte da OTAN oficialmente, mas de fato é como se ela estivesse fazendo parte, porque está recebendo armas, dinheiro e está servindo de fantoche ao governo dos Estados Unidos. Isso aí tá claro, tá óbvio, né? Então ela serve como uma espécie de entreposto militar para tentar evitar o avanço da China e evitar aí, digamos, o avanço da Rússia e o crescimento econômico e militar da Rússia. Então ela é esse primo pobre que serve a esse papel de moleque de recado nesse contexto todo. Bem, evidentemente que na mídia ocidental eu desafio você a encontrar nos meios oficiais, seja do YouTube ou então dos jornais oficiais, alguma outra narrativa que não seja aquela narrativa que está dizendo que a Rússia está invadindo a Ucrânia, que a Rússia está atacando a Ucrânia. Nós precisamos entender o seguinte: uma guerra, para que ela possa ser iniciada, ela depende de uma motivação, ou de várias motivações. Uma guerra não se inicia simplesmente por nada. A questão é, os motivos que estão levando a um determinado conflito são motivos justos? De fato são motivos verdadeiros? Percebe? Porque fica soando na mídia ocidental como se a Rússia não tivesse o que fazer. Ah, a gente está desocupado, a gente não tem o que fazer, então a gente vai atacar a Ucrânia. Então existe todo um contexto político, todo um contexto social, todo um contexto econômico que mobiliza um conflito como esse. Percebe? E o pior é que muita gente da esquerda, ou que se diz de esquerda, como por exemplo a gente pode pegar aí alguns canais de YouTube, como o Henry Bugalho, ou então o Paulo Giraldelli, e alguns dessas pessoas que eles caem nessa narrativa e ficam reproduzindo exatamente o discurso da CNN, da BBC, da Globo, de que a Rússia foi lá, atacou e está aí maltratando os pobres ucranianos. É claro que ninguém quer guerra. É óbvio que ninguém é a favor da guerra pela guerra. Mas o que está envolvido nesse contexto?
A Rússia tentou negociar há 8 anos, pessoal. Não foi 8 dias com o governo da Ucrânia. Muitos russos foram mortos enquanto o governo da Ucrânia apoiava grupos neonazistas de forma institucionalizada, ainda mais contra esses grupos. A gente já falou aqui em outros vídeos. Então fica soando como se a Rússia simplesmente fosse atacar por atacar. Aí eu lhe pergunto, o que é que a Ucrânia tem? Ela tem petróleo como o Iraque? A Ucrânia é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Sim, e daí? A Rússia é o maior país do mundo. Ela produz alimento para dar e vender, como se diz no popular, para o resto do mundo. Então, quer dizer, a Rússia quer o que da Ucrânia? Chernobyl? Usinas nucleares? Usinas termoelétricas? Vocês percebem? Então, ou seja, para vocês verem como a construção dessa narrativa ocidental, ela é cínica, canalha e hipócrita. E eu vou colocar um outro ponto aqui, tá certo? Que vai esclarecer um pouco dessa visão cínica do qual os Estados Unidos eles implementam por meio da mídia ocidental. Segundo dados da BBC, eu vou colocar aqui embaixo, né? Os Estados Unidos, durante a invasão do Afeganistão, perdeu cerca de 2.300 soldados, segundo dados oficiais. Na invasão do Iraque, ela perdeu em torno de 4.487 soldados, os Estados Unidos, né? A Rússia, até alguns dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, os dados oficiais que o próprio governo russo havia dado era de 498 russos que perderam a vida em menos de 20 dias. Eu desconfio de todos esses dados, inclusive dos russos. Eu acho que tá para bem mais, todos esses aqui, certo? Entretanto, né, tem uma questão aqui que é interessante a gente observar. Ora, dentro dessa proporção, em menos de 20 dias, os russos perderam muito mais soldados do que os americanos perderam nos primeiros 20 dias do Afeganistão e nos primeiros 20 dias da guerra do Iraque, proporcionalmente falando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque os Estados Unidos estão no Iraque há 19 anos, ficou no Afeganistão 20 anos. Percebe? Então o que acontece? Ora, ocorre o seguinte: por que será que os Estados Unidos perderam muito menos soldados do que os russos estão perdendo no conflito com a Ucrânia? É porque a Ucrânia é muito melhor armada, tem muito mais apoio do que recebeu o Iraque e o Afeganistão? Esse é um elemento que a gente pode colocar na mesa. Mas tem um outro jogo também, tem uma outra questão, que é a seguinte: os iraquianos e os afegãos, eles foram bombardeados de noite. Você está pensando que os americanos entraram no Iraque já com seus soldados? Você acha que os americanos entraram no Afeganistão já com seus soldados, tá certo? Ali arriscando sua vida de forma heróica, como os filmes norte-americanos mostram? De maneira nenhuma, pessoal. De maneira nenhuma. Os russos foram para a Ucrânia, esse sim arriscando sua vida, para tentar, certo, eliminar a ameaça neonazista, e os russos estão fazendo um grande favor ao mundo em relação a isso. Coisa que o mundo ocidental, eu já falei aqui em outros vídeos também, fez vista grossa na época do crescimento do Hitler, porque preferiram deixar o Hitler crescer do que correrem o risco da ameaça da União Soviética. Então eles preferem apoiar um governo neonazista da Ucrânia, de extrema direita, do que ver a Rússia crescendo. A situação é muito parecida. Os russos sim ameaçam a sua vida, certo, em prol de uma causa, muito mais que os americanos. Porque eles bombardearam Bagdá dia e noite antes de invadir. Depois que eles deixaram um extremo caos, milhares de mortos no Iraque, aí sim eles vão colocar os soldados para marchar em cima dos escombros, como eles fizeram no Afeganistão, no Iraque, na Síria e em tantas outras regiões. Percebe? Muito bem. Então o que acontece, né? Os Estados Unidos têm esse discurso cínico, né? Hipócrita. Então os liberais têm essa tendência realmente do discurso cínico hipócrita. Ora, respondam vocês. Quantos campos de concentração a Rússia mantém, como que os Estados Unidos têm lá em Guantánamo, em Cuba, até hoje, que não recebe ali visita dos órgãos dos direitos humanos da ONU, né? Várias denúncias de torturas e maus tratos, não apenas em Guantánamo, em Cuba, mas em prisões do Iraque, do Afeganistão e em todos os lugares que eles pisaram, né? Respondam. Quantos países foram invadidos pela Rússia de forma injustificada? Eu digo injustificada porque a invasão do Iraque e do Afeganistão foi um grande teatro de hipocrisia. Vocês sabiam que os Estados Unidos apoiou o Iraque, o Saddam Hussein, na guerra contra o Irã? Lá na guerra
Irã e Iraque, em 1980, os Estados Unidos, se eu não me engano, acho que era o Ronald Reagan, o presidente da época, apoiou o Saddam Hussein contra o Irã, porque o Irã havia derrubado o Shah Reza Pahlavi e instaurou um regime nacionalista contra os Estados Unidos. Aí ele apoiou o Iraque. Depois Saddam Hussein virou inimigo. A mesma coisa que ele fez na década de 80 também com o Talibã. Ou vocês não sabem que quem armou o Talibã, quem armou Osama Bin Laden foram os próprios americanos para lutar contra os soviéticos. E depois o Talibã, como se viu, virou inimigo. Percebe como tudo é conveniência, é um discurso de conveniência. Os inimigos de ontem podem virar amigos de amanhã e vice-versa. Os amigos de hoje podem virar inimigos de amanhã. Depende da conveniência e do que interessa no momento. É assim que os liberais agem. A ideologia deles é o interesse próprio. A ideologia deles é o dinheiro. Eles não fazem nada por honra, por ética, por uma grande moral, não. Eles bombardeiam Bagdá todinho e depois eles colocam os heróicos soldados para marchar sobre um país miserável como era o Iraque naquela época. E ainda é, né? Piorou. Bem, quantas bases militares os russos têm no mundo? Os Estados Unidos tem bases militares no mundo inteiro. Os russos que são uma ameaça? Percebe? Qual é a aliança ofensiva que a Rússia tem? Porque os Estados Unidos, todo mundo sabe, é ele que manda na OTAN. Quem manda na OTAN é os Estados Unidos. A OTAN não tem vida própria. A Europa fica ali em torno da OTAN como um mecanismo de autodefesa e proteção dos seus interesses internos. Porque a Europa não quer saber de estrangeiro, de intervenção, de entrada de imigrante nenhum, e muito menos de ameaça aos seus interesses. E estão certo eles estão na OTAN. Aí eu pergunto, por que a Rússia deveria esperar uma ameaça ainda mais patente da OTAN nas suas fronteiras? Não é engraçado isso? Percebe como é que as coisas são construídas? Pessoal, comenta aí, sua opinião é muito importante para mim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente!